A jornada do herói é um mapa, não uma prisão. Siga os passos, mas deixa o herói tropeçar, desviar e até voltar. Senão, você escreverá diretrizes para um GPS, não literatura. A estrutura narrativa conhecida como Jornada do Herói é uma estrutura clássica que basicamente descreve como é o processo de transformação de um personagem central, de um herói, ao longo de uma narrativa. Ela foi popularizada pelos estudos de Joseph Campbell, através do livro O Herói de Mil Faces, que foi publicado em 1949, e depois com outros estudos, com um incremento ao que o Campbell já tinha feito, temos Christopher Vogler, que publicou o livro A Jornada do Escritor, em 1992, que meio que traduziu, digamos assim, de um modo melhor esses estudos que já estavam no Herói de Mil Faces, porque os estudos do Campbell, eles são mais densos. São estudos mesmo acadêmicos, já que o Campbell, ele vai pegando como é que essas narrativas de vários países, de vários continentes, de várias nações, ao longo do tempo, elas têm o mesmo percurso narrativo, a mesma estrutura dramática. Tá aí toda essa jornada do herói. O que o Vogler faz em 1992 com a publicação desse livro é facilitar para nós, meros mortais, como são esses 12 passos para você entender a jornada do herói. Essa estrutura narrativa ela é tão famosa e tão usada porque basicamente ela mostra como todos nós, independente de nossas origens, raça, país, continente, fazemos basicamente a mesma coisa. Nós temos uma situação, problema, que nos coloca numa zona de conforto, nós somos instigados, impulsionados a sair dessa zona de conforto, a lidar com nossas sombras, com nossas prisões, lidar com nossos abismos, como eu chamo. Nós nos transformamos ao longo dessa jornada e nós, por fim, retornamos àquele ponto lá do começo, transformados, mais maduros para encarar o mundo. Basicamente, o que a jornada do herói nos traz é um caminho, uma jornada de empatia, porque o público tende a se identificar imediatamente com essa estrutura narrativa tão famosa, porque é a estrutura que todos nós, uns mais, outros menos, nós vivenciamos em nossas vidas banais. A jornada do herói é peculiar porque muitas das vezes as pessoas tendem a pensar que é apenas a jornada grandiosa, sei lá, uma das mais clássicas do Frodo em O Senhor dos Anéis, ou do Neo no filme Matrix, que é muito estruturado dentro da jornada do herói. Mas não, na vida banal, na vida comum, usual aí, que você está vivendo, você tem sua jornada do herói. Você tem suas sombras, você tem aquela pessoa que é teu mentor, você tem seus desafios e você vai amadurecendo. Todos nós temos nossas jornadas, por mais que não percebamos. Aqui rapidinho eu vou trazer os 12 passos da jornada do herói. Sem esmiuçar muito, eu fiz só pequenas frases para cada um desses 12 passos, porque eu acredito, e tenho certeza disso, tem pessoas que conseguem explicar a jornada do herói de uma forma muito melhor do que eu. Ainda mais porque, particularmente, eu não uso essa estrutura, mas eu quis trazer aqui só para você ter uma ideia de como funciona essa estrutura narrativa tão famosa e também para conversarmos sobre essa prisão que algumas pessoas se colocam quando veem uma estrutura como essa como uma regra primordial da literatura. Mas antes vamos para esses 12 passos da jornada do herói. O primeiro é o mundo comum. Aqui o herói ele vive sua vida comum e ele não sabe o que está por vir. É a zona de conforto que eu falei anteriormente. O segundo passo da jornada do herói é o chamado à aventura, que é algo, alguém, uma situação que rompe essa zona de conforto
então surge um problema, mas também pode ser um convite, uma ameaça, algo que impulsiona esse herói a agir e, consequentemente, a ficar distante dessa zona de conforto. Esse chamado aventura nos leva para o terceiro ponto da jornada, que é a recusa do chamado. Porque aqui o herói ele fica com medo. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. A zona de conforto, eu costumo dizer que ela é uma prisão muito confortável, como o próprio nome sugere. Porque você está ali acuado, você às vezes está cheio de problemas, mas você não tem que lidar com o mundo externo. Então aqui, nessa recusa do chamado, esse herói ele vai hesitar, ele vai sentir medo, ele vai ter aí uma força para rejeitar a mudança. Só que não dá para rejeitar porque a vida vai impulsionar esse herói a deixar de lado essa prisão onde ele se colocou. E nesse ponto chegamos aqui ao encontro com o mentor, que surge uma figura que vai orientar, aconselhar e dar instrumentos para que essa pessoa, esse personagem, esse herói, ele consiga encarar a aventura. No quinto ponto temos a travessia do primeiro limiar, que esse herói ele sai do mundo que ele conhece, o mundo estabelecido dele, e ele entra no desconhecido, no amedrontador mundo desconhecido, que faz com que essa comparação entre o mundo desconhecido e a zona de conforto, na cabeça desse personagem, a zona de conforto ganha, porque afinal, muitos de nós, até a maioria de nós, temos medo do desconhecido. No sexto ponto, que aqui é a metade da jornada do herói, temos provas, aliados e inimigos. Aqui, esse personagem ele vai encontrar desafios, fazer alianças, e ele vai enfrentar obstáculos. Todos esses elementos vão impulsionar o amadurecimento desse personagem. No sétimo quesito temos aproximação da caverna secreta. Esse personagem ele vai caminhar em direção ao grande conflito, sendo que esse grande conflito ele pode ser externo, um inimigo externo, ou ele pode ser interno, algo sentimental, emocional que paralisa esse personagem e essa jornada vai cutucar esse ponto interno que faz com que ele se mantenha ali paralisado. Na oitava etapa dessa jornada, temos a aprovação máxima, que é quando esse herói ele vai entrar em uma crise profunda e ele vai ter uma morte que é quase simbólica. Porque nesse ponto aqui, nesse oitavo ponto, é quando esse personagem passa por uma situação tão forte, tão às vezes traumática, chocante, que ele se vê na obrigação de morrer. Morrer no sentido de deixar algo para trás. Quando nós, em nossas vidas, passamos por situações limiares dessa, nós mudamos. Eu, por exemplo, já passei por 8 cirurgias ao longo da minha vida. Em uma delas, com 17 anos, eu tive uma parada cardíaca de 3 minutos, que me trouxe uma série de consequências e minha cabeça mudou depois disso. É impossível não mudar. Então, se eu fosse escrever uma história sobre isso, um ponto central dessa minha mudança, desse meu amadurecimento, seria isso. Esse aí é esse oitavo ponto. Vamos então para a fase de recompensa, que é quando, após vencer essa batalha, essa morte que eu falei no oitavo ponto, esse herói ele vai obter algo. Esse algo pode ser uma verdade, um objeto, uma cura, algo que seja simbólico dessa luta, dessa aventura que ele teve para enfrentar os seus medos. Décimo quesito, o caminho de volta. Aqui o herói ele começa a retornar a esse mundo de origem, mas ele não é mais o mesmo. Quando ele passou por tudo isso, quando ele enfrenta todas essas etapas, obviamente ele cresceu, ele agora vê o mundo de outro jeito, ele se vê de outro jeito e ele volta para aquele ponto lá do começo transformado.
E, consequentemente, ele também vai transformar o mundo externo dele, onde ele ficava nessa zona de conforto. 11º quesito, ressurreição. Esse herói, ele está voltando para casa, mas ainda há algo que ele precisa enfrentar. E nesse enfrentamento ele tem o seu último teste, que agora, com a sabedoria que ele adquiriu ao longo de toda essa aventura, ao longo de toda essa jornada, nesse último teste, ele sabe o que fazer, ele sabe que ele pode, sim, enfrentar esse último teste e passar. E aí chegamos ao final, que é o retorno com o Elixir, que ele traz algo para transformar a sua comunidade ou a si mesmo. Esse algo pode ser tanto algo físico, sei lá, o herói sai em busca de uma espada mágica, então ele retorna com essa espada. Ou algo interno. Imagine um personagem medroso e ele é impulsionado a proteger a sua vila, ele sai dessa vila, enfrenta o seu medo, e não é que ele se torne corajoso, mas ele se torna mais uma pessoa mais capaz de reconhecer o seu medo e lidar com esse medo. Quando ele retorna, o elixir dele é esse ensinamento de que coragem, como diz aí o Neil Gaiman em Coraline, é você fazer as coisas apesar do medo. Esse é o elixir dele, e assim acaba a jornada desse herói. Porém, contudo, todavia, este vídeo não é exatamente para esmiuçar cada um desses passos. Esse vídeo é para nós refletirmos sobre como muitas pessoas, elas pegam uma estrutura narrativa dessa, não apenas a jornada do herói, mas outros tipos de estruturas, como a narrativa em 3 passos, a narrativa em 5 passos, tem a estrutura do Hemingway, tem, enfim, uma infinidade, o método Snowflake, que eu uso bastante, a curva do amadurecimento, o mapa das fábulas, é uma infinidade de estruturas que você pode ter para te ajudar a estruturar as suas histórias. O problema é quando a pessoa ela pega essas estruturas e ela toma essas estruturas como se fossem regras pétreas, como se fossem regras que não podem ser desestruturadas, desmistificadas. O que acontece quando a pessoa tem esse tipo de pensamento é que se ela se mantém muito presa a cada um desses 12 passos, por exemplo, da jornada do herói, algo pode dar errado lá na frente. Ela pode ter um bloqueio, ela pode se cansar da história, a história pode começar a ficar truncada, porque a pessoa ela começa a escrever, só que ela às vezes até tem uma ideia, só que se essa ideia ela sai um pouco de um desses 12 passos, a pessoa já fica naquela paranoia de ai meu Deus, eu vou sair da regra, meu livro não vai dar certo, vai dar tudo errado. E isso pode ser uma grande armadilha. Portanto, o maior fundamento aqui que eu quero te trazer é que você deve entender essas estruturas narrativas, aprender, por exemplo, esses 12 passos da jornada do herói, mas fazer isso não para ficar apegado, apegada a esses 12 passos, mas sim para saber onde você deve brincar. Esses 12 passos, eles são apenas guias. Nada te impede, por exemplo, de você colocar mais um mentor, não colocar um mentor, de colocar um falso elixir, de que esse elixir, na verdade, ele traga um novo desafio, então você aumenta alguns dos passos, está tudo bem. O importante é que você conheça a estrutura para que, conhecendo a regra, você possa deturpar a regra com consciência, sem dor de cabeça, sem estresse, sem aquele sentimento de que, eu estou fazendo errado. E quero trazer um ponto fundamental aqui para você. Nesses tempos de redes sociais, há muitas pessoas que vão explicar essas estruturas, só que elas fazem isso como se cada uma dessas estruturas fosse o ponto de equilíbrio que você deve chegar, e se você não chegar a esse ponto, você não está pronto, não está pronta para publicar o teu livro, para lançar a tua história. Isso é um equívoco. Você deve sim assistir esses vídeos, entender o que essas pessoas estão dizendo, o que nós estamos dizendo, só que sem se apegar muito. Pega esses vídeos como
incentivos para que você estude. A partir deles, você vai pegar, vai estudar essa estrutura e, como eu sempre insisto, você vai pegar o que daquela estrutura faz sentido na tua rotina, na tua vida. Muitas das vezes, o que aquele influencer está te dizendo, o que eu estou te dizendo aqui, por exemplo, faz sentido para mim, porque a minha rotina é totalmente diferente da tua. Você não pode pegar tudo o que eu estou dizendo e levar ao pé da letra, como se você não chegasse a este ponto aqui onde eu estou, você não vai conseguir. Não, você consegue. Mas para conseguir, repito, você precisa entender as regras para poder brincar com essas regras e ficar calmo, ficar calma quando você quiser sair pela tangente e fazer algo diferente do que aquela estrutura te propõe. Espero que tenha sido uma boa jornada. Espero que você tenha uma boa jornada de escrita. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.